Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, TVT e outras emissoras progressistas do Brasil. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. 11 de setembro, data 11 de setembro de 2019, há 18 anos, o maior atentado de todos os tempos. Foi tão chocante que deu ensejo a teorias da conspiração, que foi muito chocante ver um avião atravessando um edifício, cenas que nunca se viu antes. Como é que se convence, Alexandre Felipe dos Santos, como é que se convence alguém, olha, você vai treinar para ser piloto e o teu objetivo é enfiar o avião num prédio? Daí o cara pergunta, mas e eu? Não, você vai morrer. Claro, você vai ser o primeiro a morrer. Mas quando chegar no céu, você vai ser recebido por 100 virgens. Então vai ser muito bom. Salomão Cavalcante, né? Então, a Al-Qaeda treinou pilotos suicidas para se chocarem contra a Pré, para se chocarem contra o World Trade Center. Sérgio Neres, de Goiânia, Adriana Rosa, Valdemir Araújo, Salomão Cavalcante, bom dia, alô, alô, salve, salve. Vocês viram que foto linda essa moça aqui, ó, já aparecido. Ah, o Salomão Cavalcante já está lançando a primeira teoria da conspiração. Você acha que o prédio foi implodido e aquele avião era o quê? Hein? Olha aqui, a cara da democracia. Essa é a foto mais bonita de hoje, porque eu amo o belo, as mulheres belas, os homens. Eu não precisa desprezar o feio para amar o belo, não. Não precisa desprezar o feio, não, apenas há diferenças. Né? Ninguém tem culpa de ser feio bonito, né? Márcio Silva, Júlio César, ô Júlio César, meu guru. Então é o seguinte, eu escolhi minha mulher porque é linda até hoje. Agora não é por isso que eu preciso desprezar as mulheres feias, preciso xingar as feias, não. Cada um nasce de um jeito, o Brad Pitt nasceu daquele jeito, eu nasci desse, né? Salomão Cavalcante, a forma em que o prédio caiu, parece, pois é, parece, né? Mas e aquele avião batendo no prédio, o que é? Ilusão de ótica? Hein? Vocês são capazes de tudo, até assassinar seu... Então, essa foi a teoria da conspiração mais divulgada e também mais estúpida. É totalmente estúpido, né? A teoria é assim, para culpar os terroristas, vamos nós mesmos matar nossos conterrâneos. É uma teoria imbecil, porque isso demonstra a vulnerabilidade da segurança dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos mostraram ao mundo foi a vulnerabilidade. Então, eles mesmos iam mostrar ao mundo que são vulneráveis. Não são tão idiotas, não são tão imbecis, né? Não são tão idiotas. Aquilo realmente aconteceu. Saiu de uma cabeça maligna, porque para mim não tem atentado de esquerda ou direita. Atentado é covarde. Terrorista é filho da puta. Matou 3 pessoas que estavam lá, sei lá, 2.000, pra quê? Eu sou contra qualquer atentado, tá? Para esquerda, para mim não tem atentado de esquerda ou direita. Envolveu morte é covardia, é crime. Isso foi o maior crime contra a humanidade. 11 de setembro de 2001. Mas é o seguinte, meus caros amigos, minhas caras amigas, a reação contra a declaração do Carluxo foi extraordinária, maravilhosa.
lembrou a reação à censura do Marcelo Crivella, ou seja, os brasileiros não querem a volta da ditadura, porque a democracia é linda, a democracia é bela. Olha aqui, manchete do Globo, resposta rápida: Congresso e Mourão reagem a Carlos e exaltam democracia. Perguntado sobre a importância da democracia, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que ela é um pilar fundamental. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre criticaram um texto em rede social no qual Carlos Bolsonaro afirmou que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Isso é um moleque. Ele tem que ser punido por falar isso. Quem é esse moleque para saber o que o Brasil precisa? Ele nem viveu a ditadura, não sabe o que é uma ditadura, é um papagaio que fica repetindo a estupidez do pai. A estupidez que ele aprendeu na casa dele, a ignorância. O que esse moleque sabe de ditadura ou democracia para dar ordens para o país? Tem que ser punido, tem que ser caçado, tem que ser alijado, vai embora do Brasil, vai morar nos Estados Unidos junto com o Olavão. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Onde é que tá? Deus não ajuda quem ama a ditadura. Pega o seu passaporte, é uma boa opção. Se você gosta do norte, vai lá então. Vai trabalhar com Trump, vai lá caçar com Olavão. Esta não é sua praia, não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão. Acho que eu sou a favor de exportar a família Bolsonaro. Já que eles gostam de ditadura, vão para a Indonésia, não é? Marcelo Quintão, quem são esses moleques? Tem que exportar a família Bolsonaro para a ditadura. Não vai ser aqui que eles vão fazer a ditadura, não. Estão muito enganados. Vão lá para a Indonésia, tá? Vão para a Hungria, né? Vão lá morar em ditadura. Quer morar em ditadura? Vai embora. Não fica aqui. Aqui não vai ter ditadura, não. Lutamos 30 anos para preservar a democracia. Para quê? Para um moleque dar ordens? Por vias democráticas. Não. O que ele sabe da vida, esse cara? Não saiu das fraldas, precisa de uma babá. Olha aqui a charge do Chico. Vão brincar lá fora, crianças. Ou seja, vão brigar lá fora, crianças. Esse é o trio que tem que ser exportado. Se eles querem ditadura, vão morar numa ditadura. Vão para a Indonésia. Vão para onde? Vão para longe daqui. Tchau, Bolsonaro. Já deu. Palmeiras. Grande vitória do Palmeiras. Quero aqui pedir desculpas ao Mano. Eu fui um dos primeiros aqui, ao Mano Menezes, Mano Fora. Fiz campanha contra o Mano. E agora dou os parabéns ao Mano, porque são 2 vitórias. O que importa são os fatos. Contra fatos não há argumentos. Estava conversando agora com o Alex lá na banca. Os argumentos, os fatos, se impõem os argumentos. Podia argumentar que o Mano Menezes é tão ruim quanto o Filipão, mas não é. Escalou melhor, está colocando os melhores para jogar. E o fato é que depois de 7 jogos sem ganhar, o Palmeiras ganhou 2 seguidas, já está lá em cima de novo. Então, parabéns ao Mano Menezes, não tenho nenhum problema de admitir os meus erros. Eu erro, como todos erram, e quando eu erro, não tem nenhum problema de eu admitir que eu errei. A minha avaliação sobre o Mano Menezes estava errada. Ele está levando o Palmeiras a vitórias, e a boas vitórias. Congresso e Mourão reage a Carlos e exaltam democracia. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre criticaram um texto em rede social do Carlos Bolsonaro. O filho do presidente, que pediu licença do cargo de vereador, disse que foi mal interpretado. Essa tática é velha. Você espalha o terror e diz que a intenção não foi essa.
Eu mesmo usei essa tática na ditadura, no Tribunal Militar. Eu trabalhava num jornal chamado Repórter, do Rio de Janeiro, e a gente esculhambava os ditadores. Esculhambava. Então, o jornal era recolhido. Eu tive 9 processos na ditadura por causa do repórter. A gente fazia, por exemplo, uma montagem do general Figueiredo, que era o ditador de plantão, no corpo da rainha da Inglaterra, para dizer que não era ele que mandava, quem mandava era o Golbery. Fizemos uma vez uma contracapa com o corpo da rainha Elizabeth e a cara do Figueiredo, né? Figueiredo é a rainha Elizabeth, a manchete da contracapa. O jornal foi recolhido, nós fomos processados, aí eu fui no Tribunal Militar, aí eles perguntaram, por que vocês ofenderam o presidente e tal? Eu falei, não tive nenhuma intenção de ofender. É a mesma coisa que ele está falando, ele espalha o terror, diz, não, fui mal interpretado, vocês não estão entendendo nada, vocês é que são os canalhas. Isso é tática. É claro que foi um balão de ensaio, que eles veem a reação. Será que as pessoas vão querer ditadura? Não queremos ditadura. O Globo não quer ditadura, a TV Sounic não quer ditadura, a TV 247 não quer ditadura. A imprensa é a primeira a não querer ditadura, porque sabe o que acaba primeiro quando tem uma ditadura? De qualquer teor? A imprensa acaba em primeiro lugar. E os jornais já aprenderam isso na ditadura. Apoiaram o início do golpe de 64 e depois viram que era uma cilada. Porque passaram a ter prejuízo. Claro, quando censura a notícia, o jornal não dá manchete. É a primeira coisa que acontece. Então, ditadura traz grande prejuízo. O que é bom para a imprensa é democracia, porque pode falar de tudo. Quando você pode falar de tudo, quando todos os assuntos estão liberados, é claro que há muito mais oportunidades de você atrair atenção para assuntos momentosos do que numa ditadura, quando há censura. Pega o Pravda. Você acha que alguém comprava o Pravda assim, de bom grado? Não, tem aquelas notícias do partido. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Não existe imprensa na ditadura. Por isso que a imprensa é contra. É óbvio. Quando o Bolsonaro era candidato, e estava apoiando a Record, apoiando não, estava assim de braço dado. Qual é o óbvio? Que a Globo não vai apoiar o Bolsonaro, claro. Se ele está apoiando a Record é porque ele quer destruir a Globo. Você acha que a Globo vai apoiar o Bolsonaro? Né? Seria impossível, né? A Globo não quer se autodestruir. Né? Quem começou com esse negócio de destruir a Globo foi o Brizola. Não podemos, com a Globo, vamos destruir a Globo. Bom, ele nunca chegou a presidente, nem tem o início da Globo foi totalmente ilegal, financiamento ilegal e etc. Mas essa altura, acabar com a Globo, que tem 6 mil empregados, quantos empregos vão se perder? Então, quem não gosta da Globo, desliga a Globo. É muito simples, não tem nenhum problema. Eu não gosto, eu desligo. E o que adianta trocar a Globo pela Record? Porque é isso que o Bolsonaro quer, né? A Record é pior que a Globo, né? Ela só não, né, se for falar em... Por exemplo, as novelas, eu detesto, eu odeio. Aliás, eu assisto Globo News para ver as notícias. A Globo aberta eu nem assisto. Mas essa é a minha opção. Agora, eu querer destruir a Globo, para quê? Para destruir milhares de empregos? Tem muita gente que trabalha na Globo que não é de direita. Se a Globo acabar, vão perder os empregos. Então, é isso que eu acho. Merval Pereira escreve: os Bolsonaro não dão valor à democracia. Ô, Júlio César, vou escrever minha biografia. Mas que hora que vou escrever minha biografia? Que de manhã estou com vocês, daqui a pouco vou para casa, preciso fazer compras, às vezes fazer uma faxina, daí tenho que
escrever minha coluna para o 247, que é diária. Que horas que eu vou escrever minha biografia? Mas eu tenho o início de um livro chamado Segredos do Jornalismo, onde eu conto algumas das minhas aventuras. Você pode pedir por apenas R$10. Hoje eu prometo colocar na minha página os nomes dos livros que tem à disposição, que eu posso vender em PDF. E ontem já recebi a capa da Última Batalha de Napoleão, feita pelo meu filho. Que capa maravilhosa, vocês vão ver. A capa é linda. A Última Batalha de Napoleão, em breve, à disposição em e-book. Merval Pereira, então, escreve Bravatas Autoritárias. Não é coincidência. Olha, eu estou vendo alguém dizer que a Globo destrói o Brasil. Se a Globo destruir o Brasil, não vai ter telespectadores. Então, dizer que a Globo quer destruir o Brasil é um pouco exagerado, não é? Tá certo? Se ela destruir o Brasil, ela se destrói. Então, algumas formulações a gente tem que pensar muito, não é? Antes de verbalizar. A Globo quer destruir o Brasil. Não quer destruir o Brasil, tá certo? A Globo foi fundada na ditadura, tem que olhar a história da Globo, só isso. Foi fundada por americanos, ela ajudou a ditadura militar, embora tenha sido fundada em 65. Ela não fez campanha para a ditadura militar. O jornal Globo, sim. Mas ela foi fundada em 65, foi o esteio da ditadura militar. Eu sei disso. Agora, há momentos e momentos. Então você não pode falar congelar a Globo, que ela apoiou a ditadura, então agora ela tem que ser destruída. São 60 anos. Então, é claro que a Globo cometeu muitos erros. A Globo ajudou a ditadura militar, ajudou, não há como negar. E até já se arrependeu por isso. Ela percebeu que a ditadura só trouxe prejuízo para ela, e de todos os prejuízos da imagem, prejuízo financeiro, novelas que ela teve que refazer. Só o Roque Santeiro teve que refazer 20 capítulos. Sabe quanto custa cada capítulo? Sei lá, $20 mil. Então só no Roque Santeiro, $200 mil, sei lá. A ditadura só traz prejuízo para a mídia. Nenhuma mídia gosta de ditadura, só a mídia masoquista. E não tem nada de a Globo quer destruir o Brasil. Não quer destruir o Brasil. Se ela destruir o Brasil, ela acaba. É como o Trump. Trump quer destruir o mundo. Não, porque ele, se destruir o mundo, ele acaba com as Trump Towers. Ele é maluco, mas não rasga dinheiro. Ele não vai explodir o mundo, tanto que demitiu o John Bolton. Quanta gente vocês ouviram falar, ele vai invadir a Venezuela? Olha aí, o John Bolton, tá vendo? Como se o John Bolton mandasse no Trump. Mas não, nos Estados Unidos o presidente manda nos extremistas. E o Trump tem eleição ano que vem. Você acha que ele vai começar uma guerra? O que significa a guerra? Que os filhos dos eleitores dele vão para a guerra, vão ser assassinados. Você acha que vão votar nele? Então ele demitiu o cara que queria fazer guerra contra o mundo. Então, é isso. Não é coincidência, nem má interpretação. A família Bolsonaro, há anos, vem dando sinais de que não considera a democracia um valor em si mesmo. Através do voto, você não muda nada no país. Tem que matar uns 30 mil, já dizia o patriarca em entrevista em 1990. Isso é papo típico de extrema-direita. Precisa ter uma guerra mundial porque tem muita gente no mundo. Isso é típico de extrema-direita. Deputado do baixo clero, ninguém deu bola. E deu no que deu. Está na presidência do país. Agora vem o filho, também do baixo clero da Câmara do Rio, vereador Carlos Bolsonaro, dizer que por vias democráticas, não sei o quê. Depois da péssima repercussão, disse que canalhas da imprensa distorceram seus pensamentos.
Só que a advertência sobre a ineficácia da democracia é a continuação de outro post, no qual diz que o governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. Os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. Muita gente acha que Bolsonaro é um gênio menos ilustrado. Claro que não. Em uma época em que não havia os novos meios digitais, Jânio renunciou acusando forças ocultas de não deixarem governar. Pensou que voltaria nos braços do povo, mas não aconteceu. Não foi isso. Daqui a pouco eu conto a outra versão da renúncia do Jânio, não é isso. Bolsonaro acha que será seguido se levantar a borduna. Disse isso em recente entrevista à Folha de São Paulo. Anteriormente, havia compartilhado por WhatsApp um texto que afirmava que o Brasil, fora dos conchavos, é ingovernável. Conchavos dele, ele que está conchavando. PGR, polícia, COAF, são os conchavos dele para proteger a família. Os ataques à velha política foram compartilhados no texto que afirmava que o país está disfuncional, mas não por culpa de Bolsonaro. O presidente já criticara anteriormente a classe política, afirmando em discurso para empresários: é um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo, mas o grande problema é a nossa classe política. Não, não é classe política, são políticos como esse Bolsonaro, como os filhos dele. É verdade que depois disso, com as investigações da Polícia Federal sobre diversos tipos de corrupção, a partir do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, a relação do presidente com o Congresso ficou mais amena, enquanto ficou mais tensa com a Polícia Federal, cujo superintendente quer substituir. A família Bolsonaro costuma fazer comentários que soam como uma ameaça à democracia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que quer ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, já disse que para fechar o STF basta um soldado e um cabo. Bolsonaro já disse que deve respeito, sobretudo, ao povo. Ele, ao contrário do que pensa, deve obediências às instituições nacionais, deve obediência às leis. Os Bolsonaro têm uma visão de democracia muito relativa. Em qualquer estado do Brasil, um vereador que escrevesse o que ele escreveu estaria sendo passível de cassação diante de uma comissão de ética. Não se comportou como exige o decoro parlamentar. Os Bolsonaro não levam em conta os limites que as instituições da democracia impõem. O principal aspecto é que ele se elegeu presidente com cerca de 60% dos votos. Mas esse eleitorado não votou dele por convicção, mas por necessidade. A maioria foi de eleitores circunstanciais, de ocasião. Eram antipetistas que não viram outro candidato de centro capaz de derrotar Fernando Haddad. Outros votaram nele pelo Paulo Guedes, acreditando que o desemprego seriam vencidos ou preocupados com a insegurança. Só quem não via o que esse cara falava que podia ter votado por esses motivos tão sensatos. Votaram num louco, no pior de todos. O cara foi péssimo no Exército, péssimo na Câmara, acharam que vai ser bom presidente da República. Teve a sensibilidade política de entender o que as pessoas queriam. Mas Bolsonaro recebeu votos de muita gente que não concorda com a maneira dele se comportar. Muita gente se enganou, achando que ele, assumindo a presidência, iria se conter ou ser controlado pelos militares ao seu redor. Ao contrário, ele aparelhou o governo com militares, e esses militares
são a sua blindagem. E quem que vai pensar no impeachment contra o Bolsonaro com tanto militar no governo? Que aí cai todo o governo, cai todos os militares vão concordar em sair do governo. Então, os militares estão blindando Bolsonaro. O governo Bolsonaro é, em virtude de sua maneira de dirigir o país, em busca sempre de um adversário, muito tenso, o que se reflete no dia a dia da população e justifica a queda de popularidade, além das dificuldades naturais de governar em uma democracia. Essa de Carlos Bolsonaro, como as anteriores de seu irmão Eduardo e do pai, são bravatas típicas de políticos autoritários e, no momento, não encontram eco na realidade. As instituições que a gente ataca com frequência, Congresso, Judiciário, Imprensa, reagem a cada tentativa de ultrapassar os limites democráticos. Não se pode normalizar uma declaração dessas. Se os Bolsonaro gostam de uma ditadura, vão morar numa ditadura, porque aqui não vai ter ditadura nunca mais. Hélio Gaspari, Celso de Mello e vários pontos de exclamação. A mensagem do ministro Celso de Mello para a repórter Mônica Bergamo tinha 15 pontos de exclamação. Diante da presepada do prefeito Marcelo Crivella na Bienal do Livro, o decano do Supremo Tribunal Federal fez um curto e indignado protesto contra as trevas que dominam o poder do Estado, a intolerância, a repressão ao pensamento e a interdição ostensiva ao pluralismo de ideias. Não deu nome aos bois, mas qualificou a manada. Aspas, mentes retrógradas e cultoras do obscurantismo, que erigem-se por ilegítima autoproclamação, a inaceitável condição de sumos sacerdotes da ética e padrões morais e culturais que pretendem impor, com o apoio de seus acólitos, aos cidadãos da República. Celso de Mello não é só o decano do Supremo Tribunal Federal, pois esse título mostra apenas que é o ministro que está lá há mais tempo, desde 1989. Ele é uma espécie de fiel da balança nas divergências e idiosincrasias de seus pares. Ele havia sinalizado seu desconforto em agosto passado, quando Jair Bolsonaro republicou uma medida provisória que havia sido rejeitada pelo Congresso. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade suprema da Constituição da República. Habitualmente oceânico em seus votos, o ministro foi breve em sua mensagem a Mônica Bergamo. Com 173 palavras, falou do tempo novo e sombrio que se anuncia. Seus 15 pontos de exclamação mostram que está zangado. É a zanga de um homem da lei. Acaba de sair nos Estados Unidos uma boa biografia de Oliver Wendell Holmes, o grande juiz da Suprema Corte, de 1902 a 1932. Holmes foi o autor do grande voto em defesa da liberdade de expressão, que ficou em minoria na época, mas hoje é um marco na jurisprudência americana. Certo dia, aos 90 anos, o juiz pediu uma secretária que lhe lesse
o amante de Lady Chatterley, de D.G. Lawrence. A certa altura, mandou que parasse. Filha, não vamos acabar esse livro. Sua chatice não é aliviada por sua pornografia. Hoje, o amante de Lady Chatterley é apenas um romance chato. Quando a moça lia para Holmes, ele estava proibido nos Estados Unidos. Celso de Mello mostrou que vai à luta contra as trevas que dominam o poder do Estado. Nessa briga, Marcelo Crivella é um cisco no olho. O desconforto do ministro com as plataformas móveis de Jair Bolsonaro é grande e antigo. Antes mesmo da eleição, ele cogitava antecipar sua aposentadoria para não entregar sua vaga depois de uma eventual vitória do capitão. Mudou de ideia e pode ter se arrependido, pois em 9 meses viu seus temores confirmados. No início do mandato de Bolsonaro, o ministro foi colocado na situação de esquentador de cadeira para Sérgio Moro. Do Moro de janeiro, resta apenas uma pálida sombra, disciplinado pela calistenia do Planalto. Procurem no dicionário. Calistenia, onde ensina-se que lá não se admite a figura de ministro com agenda própria. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Quem samba fica, quem não samba vai embora. E Moro decidiu ficar. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Celso de Mello chegará à aposentadoria compulsória no seu 75º aniversário, em novembro do ano que vem. Até lá, escreverá boas páginas na defesa das vias democráticas, na luta da luz contra a treva. Viva Celso de Mello! Viva Hélio Gaspari! Zuenir Ventura, autor do best-seller 1968, O Ano que Não Terminou. Escreve no Globo. Eu vou cantar um pouquinho. Tá de cantar. Seu Mourão, faz o favor. Seu Mourão, presidente do Brasil hoje. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada. Bastante pão e liberdade à beça e hora essa. Joga fora a laranjada. Fecha a porta para a direita, que isso é passado. Esses bolsomínios fazem mesmo muito mais. E o Salles, o Ernesto Araújo e tudo quanto é general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Não vai ter ditadura, meus caros. Tire os seus cavalinhos da chuva. Tire os seus tanques da chuva. Se Bolsonaro quer ditadura, vai morar numa ditadura. Calistenia, conjunto de exercícios físicos que tem movimentos variados. Isso mesmo, muito obrigado. O capitão me convidou para assistir vídeo pornô e a Damares veio de rosa e os Olavetes todos tão prosa, mas o Mourão não gostou não. Se o Brasil soubesse que ele era asqueroso, não votava nunca nele. Nem elegeria tantos deputados do PSL, nem do DEM,
DEM é o sócio de quem só prega o mal, de quem é baixo astral, quer matar o cidadão e devorar seu coração. E só assim então será feliz, bem feliz. Bem, o DEM não é mais o sócio do Bolsonaro. Rodrigo Maia não quer saber do Bolsonaro. Rodrigo Maia é um dos líderes do DEM. Então, não, esse asqueroso já é velho. É que faz tempo que eu não canto. Chama-se asqueroso essa versão do carinhoso. Se o Brasil soubesse que ele era asqueroso, não votava nunca nele. Nem elegeria tantos deputados do PSL, nem do DEM. E aqui temos a minha versão do desafinado, o desatinado. Se você ainda crê no Dallagnol, depois de saber tudo que ele aprontou, só os desatinados... Como é? Só os desatinados têm palpite igual ao teu. Todos os juristas pensam como eu. Se você insiste em classificar Sérgio Moro de juiz imparcial, eu mesmo sentindo devo argumentar que isso tudo prova que você não é normal. Se só você não sabe, não compreende que a Lava Jato era uma armação. Criaram a maldita farsa do triplex. Revelou-se que era só perseguição. Só não poderá ninguém dizer do Dallagnol que ele é um cara que odeia faturar, viu? Você com sua argúcia só não viu o principal, que no meio de uma lava-jato tem traíra, delator ingrato, que no meio de uma lava-jato também tem corrupção. Isso aí eu escrevi antes da Vaza Jato. Damares escandalosa, a Damares está sumida, né? Damares escandalosa, é porque ela apareceu muito, ninguém pode aparecer mais que Bolsonaro. Damares escandalosa, jovem e tão senil, Damares escandalosa, a vergonha do Brasil, tan, tan, tan. Uma ministra que não tem noção, que enche o saco da gente. Ninguém aguenta a porra em ação, vai se tratar, tá doente, te Damares escandalosa, jovem e tão senil, Damares escandalosa, a vergonha do Brasil. E para lembrarmos a Carmen Miranda, grande Carmen Miranda, primeira grande estrela brasileira no mundo, conquistou o mundo, conquistou a Broadway, conquistou os Estados Unidos, conquistou Hollywood. Não cigarro, mas Hollywood mesmo. E ela cantava esse samba. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Zuenir Ventura escreve de censura e liberdade. O descrédito do prefeito do Rio é tão grande que quando ele dá uma ordem, o efeito involuntário é exatamente o contrário. Aliás, não sei se vocês viram o autor dos Vingadores, o gibi que o Crivella
mandou recolher, disse ontem que vai convidar o Marcelo Crivella no lançamento do seu próximo livro. Porque ele foi um grande propagandista dos Vingadores. Esgotou. Nunca o gibi vendeu tanto como com essa medida do Marcelo Crivella. A sua tentativa de censurar livros na Bienal, por exemplo, produziu aumento de vendas que permanece até hoje, não apenas durante o evento. Algumas livrarias montaram estantes e vitrines especiais com obras sobre o tema LGBTQI+. E esta semana tiveram que repor os exemplares. A procura dessas publicações dobrou. E depois dizem que o Brasil não lê, o Brasil lê. Mais alguns dias estará à disposição para vocês o e-book A Última Batalha de Napoleão. Também estão à disposição de vocês vários livros meus em PDF, apenas R$10. O Cofre do Adhemar, Por que não deu certo, A Guerra do Apagão, Garoto de Ipanema, Domador de Sonhos, Dragonfly, A Última Batalha de Napoleão. 7 livros à disposição de vocês. A Última Batalha de Napoleão em e-book, daqui a mais alguns dias. Os outros todos em PDF, também nem escravos nem patrões. A colônia socialista industrial que existiu no Brasil em 1842. Vocês pedem o PDF, escrevem para o meu e-mail alexandersolnik@gmail.com. Eu envio o número da minha conta, vocês depositam R$10 e eu envio o PDF para vocês, apenas R$10. Livros. O cara queria censurar, os brasileiros querem matar a sua sede de cultura, sede de ler. Leiam, que é muito bom. Passei grande parte da minha juventude lendo. Na Bienal, a revista de quadrinhos Vingadores, A Cruzada das Crianças, a tal que tinha o beijo gay, esgotou em 40 minutos. Não teve nem para os fiscais da prefeitura, que saíram de mãos abanando e cara de frustração. Depois desse sucesso, um gaiato disse que ia usar como marketing para um próximo lançamento a mensagem: este livro foi censurado por Crivella. Ah, pois é, os meus livros parece que o Crivella não gostou. Meus livros, o Crivella não gostou, portanto, grande. O brasileiro não perde o humor. Ora, durante a ditadura não perdemos o humor, tinha um Pasquim, nós rimos da ditadura. É importante ler dos ditadores, ridicularizar os ditadores, porque eles são ridículos. Nem todo louco é ditador, mas todo ditador é um louco. E todo louco é ridículo. Por isso temos que rir dos tiranos. Este livro foi censurado por Crivella. Há quem considere que foi uma estratégia política, visando a reeleição, já que ele governa para seus fiéis evangélicos e conservadores. Se é isso, o objetivo não deu certo. Pelo menos ao não conseguir fazer do filho, que tem o mesmo nome, deputado federal. Mesmo usando o poder da Igreja Universal do Reino de Deus de seu tio, o Bispo Macedo. Mesmo tendo à disposição a máquina da prefeitura, cujo abuso lhe valeu um pedido de impeachment e uma CPI. Com todo esse aparato de apoio, o rebento só conseguiu 35 mil votos e o 6º lugar na legenda. Tan, 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 tararararara. Olha, um bom lugar para o Bolsonaro se mudar
se ele gosta de ditadura, é a Arábia Saudita. Vai morar na Arábia Saudita. Vai morar no Paquistão, na Indonésia, na Hungria. Gosta de ditadura, mude para uma ditadura, porque aqui não vai ter. Não vamos deixar. Teve uma vez, teve duas vezes, a terceira não. É ou não é? Um é bom, dois é pouco, três é demais. Ninguém vai querer nessa pela terceira vez. Caíram no papo do Getúlio, caíram no papo dos generais 64, não vamos cair de novo. Agora no século XXI, pelo amor de Deus, agora na época do celular, vamos voltar para a ditadura. Voltar para as cavernas agora. Voltou o tempo dos dinossauros. A frase e seu preço. Olha aqui. Autoridades reagem à afirmação de filho do presidente e defendem a democracia. Hamilton Mourão, temos que negociar com a rapaziada do outro lado ali da praça. É assim que funciona, com clareza, determinação e muito paciência. Rodrigo Maia, sobre a declaração do Carluxo. É uma declaração que não cabe num país democrático. A conta das nossas frases, quem paga é o povo mais pobre. Tem que ter cuidado com o que diz. Isso provoca instabilidade política, afasta investidores. O cara está conspirando contra o governo do pai. O pai está conspirando contra o seu próprio governo. Davi Alcolumbre, as instituições estão fortalecidas e pujantes. Uma manifestação ou outra em relação a esse enfraquecimento tem meu desprezo. Um dia depois de o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, publicar em sua conta numa rede social que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos, isso é uma corrida de Fórmula 1. Que isso? Um cara de 30 anos querendo ditar ao Brasil o que o Brasil deve fazer. Isso é um moleque. Autoridades reagiram ontem à afirmação do filho do presidente Jair Bolsonaro, com discursos em defesa da democracia brasileira. Eles queriam mais ditadura, o que vão ter mais democracia. Provocado, o porta-voz da presidência, Rego Barros, declarou que o que é tuitado nas redes sociais pessoais é de responsabilidade de quem o fez. A afirmação na qual Carlos pareceu considerar alternativas fora das vias democráticas para o país suscitou reações durante todo o dia de ontem. Ao deixar o Palácio Planalto, o presidente em exercício Hamilton Mourão reafirmou que o Brasil não pode cogitar outro caminho e disse que todo governo tem de ter paciência para negociar com a rapaziada do outro lado da praça. São pilares da civilização ocidental, pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, não existe civilização ocidental. Questionado sobre a frase de Carlos Bolsonaro, Mourão disse: é problema dele e que a pergunta deveria ser feita ao vereador. Rodrigo Maia reagiu de forma enfática. É uma declaração que não cabe num país democrático. A gente viu o que aconteceu com a pressa da Venezuela em fazer as coisas fora de um sistema democrático. Uma frase dessas espanta quem quer investir no país. E no final, a conta das nossas frases, quem paga é o povo mais pobre.
Rapaziada do outro lado é a oposição, que ele quer dizer. É o PT, é o PSOL, é a rapaziada, são jovens. Quando você é alguém relevante, ou parente de alguém relevante, tem que tomar cuidado com o que diz, porque gera esse tipo de situação. Sem citar diretamente as declarações, a procuradora Raquel Dodge saiu em defesa da democracia. Sabe por que os políticos defendem a democracia? Porque sem democracia não há políticos. Sem democracia acaba a política. Sem democracia acaba a imprensa. Ditadura tem um jornal só. O jornal oficial do governo. Acaba a imprensa. Tem uma TV só, a TV do governo. Isso aqui é uma ditadura. Com várias TVs do governo. Raquel Dodge, nós do Ministério Público temos que continuar a luta pela democracia, contra a opressão, contra a violência, por liberdades. É preciso estar muito atento com relação ao modo como em meios virtuais nós brasileiros estamos usando a palavra para, acho, desunirmos como nação e como país. Só quem defendeu o Carlos Bolsonaro foi o irmão dele, Eduardo Bolsonaro. Eduardo mantém hábito de andar armado fora da Câmara. Deputado carregava pistola ontem em evento na sede da Firjan, no Rio. E também no SBT, e também no hospital. O cara quer ser embaixador nosso. Embaixador do Brasil com uma pistola na cintura. É bang bang agora. Ele vai lá na terra do bang bang com um revólver na cintura. Um dia depois de publicar uma foto nas redes sociais ao lado do pai no quarto de hospital, exibindo uma pistola na cintura, Eduardo Bolsonaro manteve ontem o hábito de andar armado. Como informou o colunista Lauro Jardim, o terceiro filho do presidente repetiu o gesto na sede da Firjan, no Rio, onde participou de reunião com empresários. Logo no início da conversa, ele comentou que estava armado e brincou dizendo que não era para ninguém ficar com medo. Eduardo tem porte de arma por ser escrivão da Polícia Federal. Ingressou na corporação em 2010 e se elegeu deputado federal em 2014. Costuma andar com sua pistola Glock em vários eventos, mas não a carrega na Câmara dos Deputados. O porte de arma de qualquer espécie é proibido nos edifícios e nas áreas adjacentes da casa. Em novembro de 2014, o então deputado eleito foi com uma pistola a uma manifestação contra o então presidente Dilma. Na ocasião, ele disse à revista Veja São Paulo que sair de casa sem ela é o mesmo que esquecer a carteira e que só não levaria arma para a Câmara por ser proibido. Opinião do Globo sobre Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro tem porte de arma por ser escrivão da Polícia Federal, mas é no mínimo fora dos padrões fazer questão de aparecer com uma pistola na cintura ao visitar o pai recém-operado no hospital. Todos sabem da militância pró-armas da família, mas não se justifica o merchandising.
Policiais portam ostensivamente armas quando estão em operação. Em qualquer outra circunstância, é exibicionismo e má educação, inadequados para um parlamentar e candidato a embaixador. Olhem que coisa mais feia, que coisa sem graça, é esse governo que só faz trapaça e que ninguém vê a hora de acabar. Esse governo não gosta de gay e cinema, mas tem amizade na tal de Muzema, aonde o lema é primeiro atirar. Ah, já não tem mais mocinho. Ah, só tem dedo em riste. Ah, ignorância persiste. A ignorância é contagiosa. Veste azul, veste rosa. Ah, se ele soubesse que quando ele passa, o mundo chorando só vê a desgraça, ele é o mensageiro de todo horror, de todo horror. Folha de São Paulo. Assassinatos caem 10% em 2018, mas polícia mata mais. Então, o que adianta? Foram 57.341 homicídios, são números de guerra. Trump demite assessor de segurança linha dura, caiu fora. John Bolton, o senhor da guerra, aquele que ia invadir a Venezuela. Eduardo Bolsonaro ia junto a invadir a Venezuela. Planeja criar imposto de 0,4% sobre saques e depósitos. Falcatrua. Estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral. Agora vamos recriar a CPI, porque não tem grana. Eles não sabem criar grana, só sabem tirar dos outros, de nós. Compulsoriamente. Antônio Delfim Neto escreve na Folha, 90 anos. Crescer é difícil. Economista e ex-ministro da Fazenda nos governos Costa e Silva e Médici. Está aí, vivo. E foi conselheiro do Lula. Para tentar entender o complicado problema em que nos metemos, é preciso partir de uma evidência empírica secular. Os recursos disponíveis em cada momento para a sociedade têm uma produtividade muito maior quando usados pelo setor privado do que quando usados pelo setor público. Isso parece autorizar uma primeira conclusão. Cada real transferido do setor privado para o setor público, como imposto ou dívida pública para cobrir despesas de custeio, estará provavelmente reduzindo a produtividade média da mão de obra empregada e, portanto, o nível PIB. Ele quer dizer que mais imposto, menor o PIB. Populismo à brasileira, escreve Bruno Bogossian na Folha. Sem dúvidas, aspas, nem o parlamento, nem o poder judiciário são hoje agentes de mudança, mas freios à transformação e ao progresso. Fecha aspas.
A frase está no texto em que Alberto Fujimori justificava o autogolpe que fechou o Congresso e desfigurou os tribunais do Peru em 1992. Poderia ter saído também da caneta de qualquer político populista de 2019. O tweet em que Carlos Bolsonaro lamenta a demora no avanço do país por vias democráticas carrega a substância daquela mensagem. O vereador não anunciou a implantação de um regime autoritário, é verdade, mas reproduziu bem a doutrina bolsonarista contra as instituições. O pior desde 1808, escreve Rui Castro, um dos best-sellers do Brasil. Em, digamos, 1968, Marcelo Crivella tinha 11 anos. É fácil visualizá-lo. Camisa branca abotoada nos punhos e no pescoço, calça de tergal cinza, sapatos e meias pretos, cueca de pano, caspa, sempre o último a ser escolhido na pelada do bairro, e mesmo assim como goleiro. Sem namorada, nenhuma garota da sua rua teria estômago para beijá-lo. E nos anos seguintes, virgem de todas as tentações ao alcance de sua geração, sacanagem com a vizinha na escada de serviço do prédio, sexo à milanesa na praia deserta à noite e nos bailes de carnaval, fantasia de árabe sem nada por baixo. Embora tenha passado a vida atracada a um livro cheio de poligamias, adultérios e incestos, sua cabeça devia ferver ao lê-lo. Crivella não pecou o suficiente para ser prefeito do Rio. Esta é uma cidade especial. O gaúcho Álvaro Moreira a comparou a uma mulher que a cada século ficava mais jovem. A severa matrona de 1502 se tornara a melindrosa dos anos 1920, flertadora e fatal. O paulista Ribeiro Couto, que também se apaixonou por ela, chamou-a de cidade da graça e do vício. E na mesma linha e época, o pernambucano Olegário Mariano a descreveu como cidade do gozo e do vício, flor de 20 anos, rosa de desejo, corpo vibrando para o sacrifício, seios à espera do primeiro beijo. O prefeito do Rio tem de ser um homem do mundo, da noite, da vida, não um cambista de entradas para o céu. O céu do carioca é pagão e inclui o satanismo, a nudez, o contato físico, a comunhão de crenças, cores e sexos. Ao mesmo tempo em que, sob sua incúria, a cidade fisicamente se desfaz, Crivella parece querer fechar o Rio como polo de visitantes e investimentos. Ele não é só o pior prefeito desde que o cargo se chamou assim, em 1989. É o pior desde que Dom João VI criou, com o nome de intendente, em 1808. Para o Rio, só o impeachment salva, cura e liberta. Concordo com o Rui Castro, Marcelo Crivella é o pior prefeito do Rio. O Bolsonaro é o pior presidente que o Brasil já teve. E depois que ele for embora, uma certeza haverá. Nunca, depois dele virá alguém melhor, porque nunca haverá ninguém pior do que ele. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem, muito obrigado por se inscreverem, muito obrigado por compartilharem, por darem likes. Peço muitos likes, porque quanto mais likes, não sei se vocês sabem, o YouTube oferece o vídeo para mais pessoas assistirem. E assim aumenta o número de inscritos, o número de visualizações e também a graninha que eu recebo.
né? Eu sou um jornalista profissional, estou aqui trabalhando, não parece, porque estou num parque muito lindo, pássaros cantando, lendo jornal, mas essa é minha profissão. Fiz minha primeira entrevista aos 12 anos de idade. Em breve, aliás, já estão à disposição de vocês vários livros, por sugestão, Witzel, o pior governador do Rio, isso mesmo, por sugestão do Júlio César. Estou vendendo PDFs dos meus livros por apenas R$10. Vocês mandam um e-mail para mim, alexandersonic@gmail.com. Eu mando o número da minha conta. Vocês depositam R$10 e vocês podem pedir um dos seguintes livros. Depois eu vou colocar por escrito. Por que não é certo? Meu livro de 1987, no qual eu entrevistei o ministro Dilson Funaro, o ministro João Sayad, entrevistei o Beluso, Pércio Arida, André Lara Rezende, que contaram como é que foi o plano cruzado, o plano que tentou, mas não conseguiu acabar com a inflação. Então, por que não deu certo? Tem também a guerra do apagão, a crise elétrica no governo Fernando Henrique. Tem também Garoto de Ipanema, os amigos, as ex-mulheres contando as histórias que viveram com Vinícius de Moraes, que eu, claro, entrevistei todos eles. Tem também O Domador de Sonhos, que é a vida do Beto Carreiro, com quem eu trabalhei durante 5 anos, os últimos 5 anos da vida dele, com depoimento exclusivo dele. E também com as minhas histórias com esse grande brasileiro, João Batista Murad, que virou Beto Carreiro e construiu o Beto Carreiro World, que vale R$1 bilhão. R$1 bilhão. Tem também à disposição de vocês Nem Escravos, Nem Patrões. Isso foi uma colônia industrial e socialista fundada no Brasil em 1842, onde não havia escravidão e aonde foi criada a primeira máquina a vapor do Brasil. Também para vocês O Cofre do Adhemar. Também para vocês A Última Batalha de Napoleão. A Última Batalha de Napoleão, que é uma peça de teatro baseada em notícias da época, jornais de 1815. Teremos em PDF e em e-book, certo? Quem quiser um desses livros em PDF já pode escrever alexandersonic@gmail.com. Eu mando o número da minha conta, vocês mandam apenas R$10 e eu mando o PDF. Vocês podem imprimir, vocês podem ler no computador e assim mais livros, né? Eles querem censura e os brasileiros querem ler mais. Essa é a nossa resposta. Se os Bolsonaro gostam de ditadura, vão morar na Indonésia, vão morar na Arábia Saudita. Até a próxima, hoje à tarde. Tchau, meus amigos.